Boa noite, meu nome é Vanderlei. Mais uma vez quero dar a acolhida e dizer que fico sempre muito feliz de poder estar aqui participando de momentos tão importantes na vida de todos que, quando a gente busca um centro espírita e vem até um centro espírita, normalmente é um momento de recomeço, um momento que a gente normalmente não está passando pelo melhor momento da nossa vida, né? Raras as exceções daqueles que vêm para estudar, para ter o seu momento, e que bom que fazem isso, mas a maioria das vezes a gente vem porque alguma coisinha não está muito boa na nossa vida, né? Vou baixar um pouquinho o volume da música aqui porque eu não escuto muito bem e daí eu começo a querer gritar. Então, parabéns para vocês que estão nesse momento, né, numa sexta, como disse o Bruno, mas estão nesse momento de redescobrir o caminho de vocês. Muitos de nós que hoje trabalhamos aqui, mas que frequentamos, acabamos reencontrando a nossa caminhada, reencontrando a nossa paz de espírito, quando a gente começa a reencontrar esses espíritos, as mensagens e as suas equipes espirituais que trabalham por eles, com eles, né, pela gente. E isso vai nos trazendo não uma vida mais fácil, mas vai nos dando mais força, vai nos dando musculatura para carregar as nossas próprias cruzes, para que a gente possa fazer a nossa caminhada com mais força, com mais paz de espírito, uns apoiando os outros. Então, parabéns para vocês por estarem aqui hoje. Nós vimos, o Bruno falou para a gente sobre a evolução, vimos que a evolução ela é feita por fases, por momentos, ela é muito longa, do nosso ponto de vista, né? Aqui de quem está encarnado, é uma coisa bem longa. Isso às vezes pode nos dar um pouquinho de desesperança, de pensar, meu Deus, falta muito, né? Mas se a gente pensar pela outra lógica e imaginar o quão distante é essa nossa caminhada, há quanto tempo a gente já está caminhando, a gente vai ver que esse problema que de repente nos trouxe aqui hoje, ou esses problemas, essas dores que estão hoje nos deixando aflitos, elas são muito pequenininhas perto desse todo. Já passamos por coisas muito piores, muito mais demoradas, e mesmo assim passaram. Então esse momento também vai passar. Esse momento de dificuldade, de aflição, de doença do corpo físico ou do espírito, também vai passar. Porque assim como uma semente de mostarda ela está determinada a ser uma árvore muito grande, nós passamos lá pelos reinos vegetal, animal e estamos agora no reino dos homens, dos humanos, nós estamos sim determinados, pré-determinados a nos tornarmos espíritos puros, angelicais. Um dia seremos espíritos puros como estes, como São Francisco de Assis, como Jesus Cristo. Só que uns vão demorar um pouquinho mais do que outros, cada um na sua velocidade, mas estamos determinados para isso. Eu queria começar pedindo para vocês refletirem comigo algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, responde quem quer pode ficar só pensando, vocês acreditam em destino? Não, sim, mais ou menos, dúvida, em parte. Todo mundo está certo. Não. Pois eu vou ler para vocês o que diz tem duas definições no dicionário. E daí por isso que eu estou dizendo que todo mundo está certo. Não e sim dependendo de onde a gente está olhando, porque para mim aqui elas são, né? A primeira, local aonde alguém vai. Direção, destinação, rumo. Então existe destino, porque nós temos um destino que é nos tornarmos espíritos puros. Nós realmente estamos caminhando para isso. Mas, talvez os que responderam não, estão pensando no destino aquele de dizer assim, nasci e tudo que vai acontecer na minha vida já está predestinado. Já foi dito, já está acordado o que vai acontecer. O que se chama também como determinismo, é uma filosofia, um tipo de pensamento, que diz que tudo o que vai acontecer na minha vida já foi determinado antes. E daí, sob esse ponto de vista, sob a ótica espírita, não existe destino. Porque senão não teria por que a gente ter o livre-arbítrio que o Bruno estava dizendo aqui antes.
De que adianta eu ficar tomando decisões de certo, refletindo o que é certo e o que é errado, se já está tudo decidido? Se eu vou ter que passar mesmo por todos esses perrengues, se eu vou ter que sofrer, se o filme já está todo ele com o roteiro pronto, bem, então eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Então eu vou fazendo, se for acontecendo, eu vou só vivenciando e me eximo de toda a minha responsabilidade nessa vida. Isso é um erro ou uma fuga, um pensamento muito comum quando a gente começa a estudar o espiritismo, a visitar casas espíritas, espiritualistas, onde a gente aprende que tudo que está acontecendo na nossa vida é consequência de algum ato, de alguma coisa que a gente fez em outra vida ou nessa. Está também no livro dos Espíritos. Vivemos num mundo de provas e expiações. Vocês já ouviram isso? Também, quando a gente vai no Centro Espírita, sim, tem algumas palavras, algumas expressões que a gente vai ouvindo, né? Provas e expiações, porque os mundos têm diversos níveis, como, sei lá, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, universidade e depois lá o doutorado, né? A gente está no meio desse caminho ali. Saímos do mundo inferior, selvagem, onde o mal é quase que absoluto, e estamos no provas e expiações, indo pro de regeneração, que o Bruno falou aqui agora da transição planetária. A gente está indo para esse, os espíritos nos dizem isso. Estamos no de provas e expiações ainda. O que é prova? Quando a gente está na escola, a gente recebe a teoria de um professor, e daí a gente diz assim, ok, entendi, professor, está tudo certo, pode ir para o próximo. Não. Primeiro, antes da gente ir para a próxima fase de estudo, vamos passar pelo quê? Pela prova, que é quando a gente recebe lá as questões para ver se a gente aprendeu de fato ou não. O que é a prova para um espírito encarnado no mundo de provas e expiações? Eu aprendi que é errado roubar, eu aprendi que é errado fazer o mal ao meu semelhante e a mim mesmo, eu aprendi que é errado fazer mal ao habitat natural, ao planeta, ao meio ambiente, eu aprendi um monte de coisa. Só que tem que descer pro play, tem que vir pro jogo, fardar, que é pegar esse corpinho aqui, cada um pega o seu corpo, cada um pega o seu uniforme e desce pro campo de jogo, e agora vamos jogar de verdade, vamos ver se tu aprendeu de verdade, que tem que ser assim e não daquele outro jeito. A gente é colocado à prova, e a gente vai passando por provas durante a nossa encarnação. Durante todas as nossas encarnações a gente vai sendo colocado à prova, porque a gente está em evolução e, portanto, a gente está num aprendizado constante para se tornar um espírito com pós-doutorado, né, que sabe muito e, portanto, se tornou, sabendo muito, ele evoluiu moralmente também e, portanto, se tornou um espírito puro, que é onde a gente está determinado e aonde é o nosso destino de todos nós. Seremos espíritos puros assim. Então vamos sendo colocados à prova para ir aprendendo as lições, para a gente ficar se relembrando das lições. E quando a gente roda nessa prova, a gente faz uma recuperação, não tem problema nenhum. Faz uma outra recuperação e aí a gente é colocado à prova de novo. E a prova, e a prova. Cada um está numa fase escolar, cada um está passando por uma prova, por vez, às vezes várias provas ao mesmo tempo. Todos nós estamos sendo colocados à prova. E repetindo, repetindo e repetindo. Acontece que, quando a gente roda, muitas vezes na mesma prova, e não só nos prejudicando, mas começamos a rodar naquela prova e a prejudicar outras pessoas, a gente começa a plantar sementinhas que nos levam para esse outro nível de pedagogia. Os nossos professores dizem assim, Vanderlei não adianta, a gente vai ficar 1000 anos aqui que ele não vai aprender isso aí, ele vai ficar rodando e está começando a causar dano para os outros. Então vamos para a expiação, provas e expiação. A expiação é o quê? É passar na pele, no corpo, pela experiência de receber aquele dano que eu já causei para os outros, para ver como é bom, né? Tu vai ver como é bom, um dia tu vai ver como é bom. Então, se eu sei que roubar é errado, e mesmo assim eu sou colocado à prova, ou seja, eu sou colocado em situação que eu posso roubar, ou que eu decido roubar, mesmo sabendo que é errado,
e em algum momento aquele meu ato de roubo, de me apropriar de algo que não é meu, mas é fruto do trabalho, da energia de outro, causa dano para outras pessoas, em algum momento eu serei colocado para passar por essa experiência de ter fruto do seu trabalho roubado por alguém que não fez nada, para eu ver como é bom. É isso. Provas e expiações tu vai tendo a oportunidade de passar por média e chegou uma hora que não tem mais, vão para recuperação e tu vai ter que ficar o verão aqui enquanto os outros estão de férias. Daí a gente não vai gostar tanto. Então são as experiências que nos trazem um pouquinho mais de dificuldade. Dificilmente durante a nossa existência, quando a gente está passando os problemas, a gente vai saber diferenciar o que é prova e o que é expiação. Porque eu estar passando, por exemplo, por uma dificuldade muito séria, no qual eu preciso aprender a ter humildade e aceitar a ajuda dos outros, pode ser uma prova de que eu aprenda a ter humildade e aceitar a ajuda dos outros, não ser orgulhoso. Mas pode ser uma expiação no sentido de que de repente eu fiz muita gente passar necessidade, fui muito prepotente e agora eu preciso passar por aquilo que para mim é humilhante, que é receber o auxílio de alguém. Então, como é doloroso para mim, isso se torna uma certa expiação. Estou aprendendo como é difícil depender dos outros em determinadas situações, principalmente se esses outros te ajudam, mas te ajudam te humilhando. Então, é muito próximo muitas vezes. Então, é legal que a gente entenda que existem as provas, as expiações, para a gente entender que passar por dificuldades, por coisas difíceis na vida, faz parte do jogo. Mas não é legal se a gente fica muito encucado sobre isso. Bem, se eu estou doente, é porque eu fiz alguma coisa muito séria para alguém, então agora estou sendo penalizado, punido por Deus, porque eu sou uma pessoa, um espírito muito ruim. Na outra vida eu devo ter feito isso, devo ter feito aquilo. É também comum que a gente entre nesse tipo de pensamento, mas ele acaba não nos levando a lugar nenhum. Pelo contrário, ele nos deixa preso na culpa. A gente fica na lama, a gente não consegue sair dela, porque a gente fica o tempo inteiro com a energia baixa pensando, que pessoa horrível que eu sou, se eu estou sofrendo assim é porque, é porque eu devo, é porque eu mereço mesmo, eu devo ter feito tal coisa. É normal, a gente se repete e a gente faz isso. E a gente entra naquilo que eu estava dizendo antes, que é entender que o que está acontecendo na nossa vida é o nosso destino. Estava determinado. Se eu fui um espírito que errou muito em outra vida honesta, e estou agora sofrendo as consequências dos meus atos, então melhor que eu sofra mesmo, que é para ver se eu pago tudo de uma vez só. Então eu vou me entregar para o sofrimento, não vou nem levantar da cama de manhã, não vou abrir a janela, não vou nem cuidar do meu corpo, não vou tentar fazer as pazes com as pessoas que eu estou brigado, não vou procurar fazer bem para ninguém, porque está determinado que essa vida vai ser de sofrimento, porque eu preciso passar por isso. E isso é um erro muito grande, porque estamos destinados a sermos espíritos puros, estamos destinados a chegarmos a essa condição, mas não está pré-determinado que a nossa vida vai ser assim ou assado. Então pode ter um roteiro? Tem um roteiro. É óbvio que tem um roteiro. Como qualquer plano de aula, tem um roteiro. A gente não desce, reencarna em qualquer lugar, em qualquer família e começa a viver e vamos vendo o que vai acontecendo. Não, não há nada que esteja acontecendo na nossa vida que não tenha um porquê. Nascemos na família certa, na localidade certa, com o corpo que precisamos ter, com suas aptidões e suas deficiências ou as suas limitações. Porque esse era o papel que precisávamos exercer nesse momento da nossa evolução espiritual. Este Vanderlei aqui não é a totalidade de aptidões e deficiências que o meu espírito é. É como se toda a minha memória, minha carga espiritual estivesse numa nuvem, né? Agora tem muita nuvem para computador e tal, tu sobe tudo para nuvem, é foto para nuvem, daí tu tira uma foto no celular e sobe para nuvem. Por quê?
É um lugar, um servidor, um data center que a gente consegue botar um monte de coisa. Esse é o espírito. E o nosso corpinho aqui é um celular com pouquinha memória. Pouquinha foto já está carregado. Então, a gente só puxa da nuvem aquilo que a gente precisa para poder executar as principais tarefas. É assim com todos nós. A gente vem com as aptidões que a gente precisa para essa existência. E a gente vem com as dificuldades que a gente precisa para as tarefas e aprendizados dessa vida. Se eu nessa vida não sei tocar nenhum instrumento e nem cantar, eu tenho a esperança de que na plenitude do meu espírito ou em outras vidas eu saiba fazer isso muito bem. É que nessa existência eu precisava focar em outra coisa. Assim é com todos nós. Aquilo que a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não desenvolveu, a gente vai ter a oportunidade de desenvolver, e algumas coisas que a gente já desenvolveu para essa existência, de repente não precisa, e se tiver vai até atrapalhar. Assim a gente vai entender as deficiências físicas e intelectuais também. Os espíritos não têm deficiência, nem física nem intelectual, quem tem é o corpo. E por que é que aquele espírito veio num corpo que tem de repente uma deficiência? É porque ele precisa passar por essa experiência daquela forma. Talvez dependendo de outras pessoas, talvez não podendo exercitar e dar vazão a toda a inteligência que aquela mente tem, porque quando ele está com a inteligência toda plena, ele às vezes causa mal para ele mesmo, seja enganando os outros, seja se utilizando da sua inteligência para fazer com que os outros tragam benefícios para ele, causando mais prejuízos a ele. Então, às vezes, é um benefício, é uma graça que esse espírito muito inteligente, mas com alguns desvios da moral, recebe uma oportunidade de um freio. O seu corpo vem com um freio que não deixa que aquela inteligência absurda se desenvolva ou que ele exerça numa vida. Veja a quantidade de nuances e coisas que podem acontecer. Mas, se estivéssemos determinados a passar ou pelo sofrimento ou só por graças e coisas boas, não teria por que a gente se esforçar. E daí não teria sentido nenhum reencarnar.